O mundo que pensamos conhecer está mudando. Será que ainda não nos demos conta disso? Olá, eu sou o Pensador. O mundo parece estar avançando hoje ao longo de uma linha invisível, uma fronteira silenciosa entre o que conhecíamos e o que ainda não compreendemos completamente. Não se tratam simplesmente de incidentes isolados ou eventos passageiros. Não são notícias que aparecem e desaparecem no fluxo constante de informações. São sinais. Sinais que, quando observados atentamente, começam a revelar que algo mais profundo está em ação dentro do sistema global. Mas surge aqui uma pergunta que não podemos evitar. Estamos realmente testemunhando o nascimento de uma nova ordem global ou simplesmente uma nova fase em um processo histórico que de diferentes formas se repete inúmeras vezes? A história não é uma linha reta. Nunca foi. A história se comporta como um pêndulo, oscila entre extremos, ordem e caos, estabilidade e incerteza, expansão e contração. E cada vez que esse pêndulo atinge um de seus limites, inevitavelmente inicia seu movimento de retorno. Se olharmos para o passado com alguma perspectiva, encontramos padrões que se repetem com notável clareza. O Império Romano, por exemplo, conseguiu construir uma estrutura de poder aparentemente definitiva ao longo dos séculos. Seu sistema jurídico, sua organização militar, sua capacidade de expansão e seu controle territorial geravam uma sensação de permanência. Parecia eterno. No entanto, esse mesmo sistema começou a deteriorar-se lentamente por dentro. Não foi um colapso imediato, nem uma queda repentina. Foi um processo prolongado, um acúmulo de tensões internas, declínio econômico, conflitos políticos e perda de coesão. O que é realmente relevante não é apenas a queda de Roma, mas o que aconteceu depois. O mundo não desapareceu, a ordem não se esvaiu, ela se transformou. Novas estruturas emergiram, novas formas de organização política, social e econômica tomaram seu lugar. O que parecia ser o fim foi, na realidade, uma transição. Séculos depois, o mundo passou por outro período de profunda reorganização após a Segunda Guerra Mundial. O planeta estava dividido em dois grandes blocos de poder. Os Estados Unidos e a União Soviética representavam não apenas duas potências militares, mas também dois modelos ideológicos, duas maneiras de entender o mundo. A Guerra Fria foi, em essência, um equilíbrio tenso. Não se tratava de estabilidade em termos absolutos, mas de uma ordem estruturada. Havia regras implícitas, fronteiras estratégicas e esferas de influência claramente definidas. Durante décadas, esse sistema serviu como estrutura para a política internacional. Tudo girava em torno desse equilíbrio, e quando esse modelo chegou ao fim, muitos acreditaram que o mundo finalmente havia alcançado uma forma de estabilidade definitiva. Uma ordem unipolar parecia estar se consolidando. Mas a história, mais uma vez, mostrou que não permanece estática. Hoje, observamos o surgimento de novas dinâmicas que desafiam essa estrutura. A China deixou de ser apenas uma potência emergente e se tornou um ator central no cenário global. A Rússia busca recuperar sua influência estratégica, e regiões como o Oriente Médio estão novamente ocupando o centro do palco, onde múltiplos interesses convergem. Assim, a pergunta surge novamente: estamos diante de uma ruptura definitiva ou de um processo de reconfiguração?
É importante não cair em interpretações simplistas. Nem toda mudança implica colapso. Muitas vezes, o que observamos é um profundo reajuste na distribuição do poder global. O conceito de uma nova ordem global gera inquietação porque está associado à incerteza. Mas o mundo nunca foi estático. A estabilidade não é permanente. É apenas um ponto de equilíbrio em meio a um movimento constante. De uma perspectiva estoica, essa realidade assume um significado particular. O estoicismo nos ensina a distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. E os grandes movimentos geopolíticos estão completamente fora do nosso controle. Mas isso não implica passividade, implica compreensão. Compreensão sem medo, compreensão sem simplificações excessivas, compreensão sem reações impulsivas. Porque, em tempos de mudança, a confusão se torna um dos maiores perigos. Vivemos em uma era em que a informação circula a uma velocidade sem precedentes. Cada evento é amplificado, cada narrativa tenta prevalecer. E nesse ambiente, pensar com calma se torna um ato de equilíbrio. Talvez o verdadeiro desafio não seja antecipar para onde o mundo está caminhando, mas sim aprender a manter a clareza enquanto esse mundo muda. Porque o pêndulo continuará oscilando, sempre oscilou e continuará oscilando. Estamos preparados para compreender a mudança sem sermos dominados pela incerteza? Estamos preparados para nos adaptarmos sem perdermos nossos princípios? Estamos preparados para pensar com clareza em meio ao ruído? Há, no entanto, uma dimensão ainda mais profunda que começa a emergir nesse ponto. Até agora, o estoicismo tem sido compreendido principalmente como uma ferramenta individual, uma filosofia para organizar a vida pessoal, para enfrentar a adversidade e para manter a clareza interior. Mas talvez tenha chegado a hora de darmos um passo adiante, considerar um estoicismo não apenas para o indivíduo, mas também para as nações. Porque as nações, assim como os indivíduos, podem perder a clareza, podem reagir impulsivamente, podem ser levadas pelo medo ou pela euforia, podem se tornar vítimas de narrativas que simplificam demais a realidade. E quando isso acontece, sua capacidade de tomada de decisão enfraquece. É aqui que a psicologia coletiva desempenha um papel fundamental. Pensadores como Sigmund Freud mostraram como as massas podem se comportar de maneira diferente dos indivíduos. E autores como Emílio Mira e Lopes contribuíram para uma compreensão mais profunda das tensões psicológicas que permeiam os grupos humanos. Dessa perspectiva, o pêndulo da história não é apenas um fenômeno político ou econômico, é também um fenômeno psicológico. As pessoas não apenas agem, elas oscilam. Elas oscilam entre segurança e medo, entre razão e emoção, entre estabilidade e reação. E compreender isso muda completamente a forma como vemos o mundo, porque deixamos de ver os eventos como incidentes isolados e passamos a compreendê-los como parte de um processo mais profundo, um processo em que cada crise também abre oportunidades. Oportunidades para reorganização, para crescimento, para fortalecimento interno. A partir daí, uma nova ideia começa a tomar forma, uma maneira diferente de entender a geopolítica. Uma geopolítica que não se baseia apenas no confronto, mas na compreensão. Uma geopolítica estoica, não como uma utopia, mas como uma necessidade. Uma forma de interpretar os processos globais com clareza, uma compreensão dos ciclos históricos e uma compreensão do comportamento dos povos.
Porque quando as pessoas desenvolvem clareza, quando compreendem sem reagir impulsivamente, quando defendem princípios em meio à mudança, elas deixam de ser meros espectadores da história e começam a navegar por ela. Há um elemento fundamental para a compreensão desse momento histórico e que muitas vezes é deixado de lado em análises superficiais: a velocidade com que as mudanças ocorrem hoje e como essa velocidade afeta a nossa percepção da realidade. Em outras épocas, os grandes processos históricos se desenrolavam ao longo de gerações. As mudanças eram profundas, mas sua manifestação era lenta. Isso permitia que as sociedades se adaptassem gradualmente às novas condições. Hoje, porém, a dinâmica é diferente. A tecnologia acelerou o ritmo. A informação circula instantaneamente. As decisões têm um impacto imediato. E isso gera uma constante sensação de instabilidade. Mas essa sensação nem sempre reflete a realidade estrutural subjacente. Porque, embora os eventos possam parecer estar se acelerando, os processos profundos ainda seguem uma lógica de longo prazo. A ascensão de um poder, a transformação de um sistema econômico, a reconfiguração de alianças, tudo isso não acontece da noite para o dia. São processos que se desenvolvem lentamente, e é aqui que surge uma diferença fundamental entre percepção e realidade. A percepção se move rapidamente, a realidade estrutural, não. Quando confundimos as duas, começamos a interpretar cada evento como se fosse definitivo, cada conflito como se fosse o início de um colapso total, cada tensão como se marcasse um ponto sem retorno. Mas a história nos mostra algo diferente. Grandes mudanças não são anunciadas com clareza. Elas se desenrolam silenciosamente. Elas se acumulam e somente com o tempo se tornam evidentes. Compreender isso nos permite nos afastarmos do drama imediato e nos aproximarmos de uma compreensão mais profunda dos eventos. Se levarmos essa reflexão um passo adiante, surge uma questão ainda mais interessante: a relação entre compreensão e ação. Porque não se trata apenas de entender o que está acontecendo. Trata-se também de como essa compreensão influencia a maneira como as comunidades se posicionam diante da mudança. Uma comunidade que interpreta mal a realidade age de forma inadequada. Uma comunidade que reage com medo tende a tomar decisões defensivas. Uma comunidade que reage com euforia tende a se superestimar. Em ambos os casos, a falta de clareza gera desequilíbrio. É aqui que a geopolítica estoica começa a mostrar seu verdadeiro valor, não como uma teoria abstrata, mas como uma forma de se posicionar. Uma forma de estar no mundo sem se deixar levar por extremos, porque o maior risco em tempos de transformação não é a mudança em si, mas a reação excessiva a essa mudança. A história está repleta de exemplos em que os erros não decorreram dos eventos em si, mas da forma como esses eventos foram interpretados. E isso é profundamente humano. Portanto, desenvolver uma perspectiva estoica na geopolítica não implica neutralidade ou passividade, implica equilíbrio, implica a capacidade de analisar sem perder a perspectiva, de agir sem abandonar princípios, de compreender sem se deixar levar pelo ruído. E quando essa capacidade começa a se desenvolver coletivamente, algo interessante acontece. Os povos deixam de ser previsíveis em suas reações e passam a ser consistentes em seu comportamento. E essa consistência é, em última análise, uma forma de força. Talvez estejamos testemunhando, sem nos darmos conta, algo mais do que uma simples mudança no equilíbrio global de poder.
Talvez estejamos no início de uma nova forma de entender a geopolítica, e se for esse o caso, não será o mais forte que prevalecerá, nem o mais rápido, nem mesmo o mais poderoso. Será aquele que conseguir compreender sem medo, pensar sem ruído, agir sem comprometer seus princípios, porque em um mundo em constante mudança, a verdadeira vantagem não está em antecipar o futuro, mas em manter a clareza enquanto esse futuro está sendo construído. Se essas reflexões lhe ressoam, convido você a se juntar a este espaço. Inscreva-se, junte-se a nós nesta jornada e vamos continuar pensando juntos. Porque pensar bem não é apenas uma ideia, é uma forma de viver melhor.